Boa noite, meus irmãos Yaldim e minhas irmãs Yaldins. Eu quero deixar uma passagem muito fortíssima das Sagradas Escrituras, e essa passagem é a nossa salvação, tá? É a nossa salvação maravilhosa. Minha filha chegou ontem para mim e falou assim: pai, eu baixei um jogo aqui na Google Play e esse jogo mostra que a vida é um jogo. Eu falei: minha filha, não seja fraco na fé. A vida ela não é um jogo, é o que Satanás quer que todos nós pensamos, que a vida é um jogo para juntar dinheiro, um jogo de amar a família, um jogo de adorar a si mesmo, um jogo de adorar uma casa bonita, a barra de ouro, adorar um carro, né, uma casa toda imobiliária, adorar a si mesmo, buscar o agrado tudo para si mesmo. Uma maneira de mostrar aos outros que você está sempre por cima, ou está melhor do que o outro. Não necessariamente precisa ter a mesma quantidade de coisas, mas sim mostrar que ele tem o ego lá em cima, né? Eu falei para minha filha, a vida, ela é um sacrifício. Ela é um sacrifício por amor ao próprio Ial. Ial criou nós para adorá-lo e não adorar nós mesmos. Quem procurou a adoração para si mesmo foi Satanás, né? E olha só o que aconteceu com ele. No final do sistema ele vai ser preso por 1000 anos, tá? Depois ele será solto novamente e depois do milênio de Auschwitz ele será jogado no lago de fogo onde já encontra o falso profeta, né? Então vamos aqui, ó. Eu vou chegar à passagem exatamente que a vida ela é um sacrifício, especialmente para essa geração de hoje, que somos nós. Veja bem aqui para vocês ver, né? Nós já estamos sobre a Terra, estamos vivos ainda e estamos já encaminhando para o final do sistema. Tudo indica, né? Então veja bem aqui, ó. Lucas capítulo 9, tá? E Yahshua dizia aqui, ó, em seguida dizia, Yahshua, né, a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia seu madeiro de execução e siga-me. Lucas 9, 24. Em seguida dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia seu madeiro de execução, né, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, né? Mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse salvará, né? Pois que aproveita o homem, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo. E no 27 ainda diz mais, ó. Lucas 9, 27 aqui, ó. Ó, veja bem, ó. Porque quem envergonhar de mim e das minhas palavras, dele envergonhará o Filho do Homem quando vier no seu, né, no seu reino, né? E no do Abba e dos Kadoshim, mensageiros, né? E os mensageiros, né, que é os Malaquim. No português é falar do anjo, né? Mas nós estamos falando aqui dos mensageiros Malaquim. Então, por aqui, o próprio Yahshua já está dizendo, né, que todo aquele que negar o seu nome, negar a sua palavra, né, ele também negará perante o Pai e perante os Malaquim, os mensageiros, né, que estão no céu, né. E aí, se vocês pegar mais ainda, né, vocês vão gostar da última passagem que eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão gostar especialmente da última passagem que eu vou mostrar aqui. E aí vamos aqui mais uma vez reforçando. A última, vocês vão abrir bem a mente de vocês aqui, ó. Então, eu vou mostrar mais uma aqui. Em Mateus capítulo 10, versículo do 32. Está escrito aqui assim, ó. 10, Mateus capítulo 10, versículo a partir do 32. Está escrito assim, ó. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Aí no Mateus capítulo 10, 33 aqui, ó. Aquele que, porém, me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Né? E aqui está falando aqui, ó. Não pensais que eu vim trazer a paz à terra. Não. Não vim trazer a paz, mas a espada, né? A espada. Para nós hoje pregar, ensinar o nome Ial e Yahshua, né? Todo aquele que negar meu nome,
né? Nem minha palavra de perseguição, que vai contra a religião do homem, a religião de Satanás, né? Que são as seitas malignas que estão aí sobre a terra, né? E não negaste o meu nome, né? Porque a minha palavra de perseguição, ela vai causar perseguição, que é ensinando o nome Yahshua. E não negaste o meu nome, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre toda a terra, né? Esse para os que serão guardados, mas muitos serão mortos, porque Apocalipse fala que tem que se completar um grande número. Aqui no 35, tá? Mateus 10, 35. Com efeito vim contrapor o homem a seu pai, a filha a sua mãe e a nora a sua sogra, né? E suma os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. É igual hoje, né? Você está lá ensinando para os seus familiares que o nome é Yahshua, né? O nome do Salvador e o nome do Criador é Yah. O nome dos profetas contém o nome do nosso Pai Todo-Poderoso. Isaías e Shaial, Elias, Alial, Mateus, Matitial, Judas e Alba. E o povo está lá ainda te chamando de doido, maluco. Não, você está criando uma nova religião, você está querendo ir contra o sistema, você está querendo ir contra as religiões e o sistema do homem, né? Só você quer ser diferente. E aí, o próprio Yahshua falou assim, ó, todo aquele que não negar pai, mãe, filho e filha, né, não será digno de mim, tá? Negar não é pra você pegar seus filhos e jogar fora, não é nada disso, você afastar dele, não. Mas quando você estiver lá orando para Yah e Yahshua e eles vinham com Jesus, Deus e Senhor, negue eles, negue, tá? Negue a eles, mas nunca negue a Yah o Todo-Poderoso e nem a Yahshua teu Salvador, Yah o teu Criador e Yahshua teu Salvador, tá? Porque aí a gente perde a salvação. A gente nega sim aqueles que o coração se endureceu, né? Por isso que o próprio Yahshua falava. Perguntaram para ele por que ele falava em parábola, né? Para aqueles que vejam, não enxergam, e aqueles que ouçam, não entendam. Não entendem o quê? Porque eles endureceram seus corações. E aí fica difícil. E não enxergar é porque o Deus desse século, que é Deus, Jesus, Senhor, né, cegou o entendimento daqueles que não chegou ainda o conhecimento exato, né? Mas muito tem que chegar, e muito infelizmente vai ficar na cegueira espiritual do entendimento, né? Não vai conseguir compreender que os nomes das Bíblias da América Latina está com o nome dos deuses da Grécia, né? Os nomes dos deuses que Satanás colocou dentro da Bíblia, porque nos pergaminhos originais contém o nome Yod-Heh Vav-Heh que se pronuncia Yah. E agora eu vou mostrar a última passagem aqui para o vídeo não ficar tão longo. Agora nós vamos aqui, ó, a certeza de tudo que eu falei agora. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, tá? E aqui, ó, em Coríntios já perguntava lá, né? Que diremos, quer dizer, os romanos já perguntaram lá para Shaul naquela época. Os romanos já perguntaram, né? Que diremos então? Devemos permanecer no pecado a fim de que a graça atinja a sua plenitude? E aí Shaul respondendo aqui, ó, de modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos ainda de viver ainda nele? Nós que morremos para o pecado, como poderíamos... de modo algum, nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Agora começa aqui, ó. Romanos capítulo 6, versículo 3, 4 e 5. Agora começa. Preste atenção para vocês entenderem, ó. Não sabei que todos os que fomos emergidos em Yahshua, é na sua morte que fomos emergidos? Não sabei que todos que fomos emergidos em Yahshua, é na sua morte que fomos emergidos, tá? Então eu quero falar para vocês que uma criança quando nasce hoje, ela já nasce emergida em Yahshua. Ela só tem que conhecer o nome sagrado todo-poderoso, Yah, e Yahshua, que é o nome do pai que está no filho também, né? E pregar, ensinar o nome sagrado Yah e Yahshua, e as mentiras que foi colocado dentro da Bíblia, né? E ele ganhará a salvação. Não precisa estar dentro de seita nenhuma religiosa para receber batismo de homem, né? Ou batismo de água. Porque aqui o próprio Yahshua batizou com o Espírito Kadosh, tá? Pode ver que todos os profetas, eles levam direto para Yahshua. Mesmo que aqueles profetas também, eles emergeram no Espírito Kadosh, né? Shaul, né? Aqueles qual Shaul colocou as mãos sobre eles também, como fala em Coríntios. Mas todos eles levam a apontar a direção de Yahshua.
E Yalcha é o... Porque aqueles lá se fecharam a porta vamos dizer assim, a porta do amor, né? A porta ali do fechamento do emergimento Kadosh, né? Ninguém hoje na Terra se batiza mais com o Espírito Kadosh, tá? Todo o batismo está válido pelo que Yalcha morreu no madeiro, todo. E também o que Shaul fez e aquelas pessoas qual Shaul colocou a mão que receberam o Espírito Sagrado. Claro, mas todos eles apontam para Yalcha, tá? Olha aqui para vocês entenderem, ó. Não sabeis que todos que fomos emergidos em Yalcha, é na sua morte que fomos emergidos? Portanto, no 4 aqui, ó, Romanos 6:4. Portanto, pelo emergimento, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Yalcha foi ressuscitado dentre os mortos pelo amor de Ial, assim também nós vivemos uma vida nova, né? Então, se nós aceitamos a morte, enfrentar a morte, fazendo a pregação, ensinando o nome Ial e Yalcha, só tem aqui duas possibilidades. Ou nós seremos guardados, como prova na carta de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 8 e versículo 10, que nós seremos guardados se não negar o nome nem a evangelização da pregação verdadeira, tirando os acréscimos que a igreja romana colocou. E aqui você está vendo aqui, ó, no 5, ó, porque se nos tornamos uma coisa só com ele, por uma morte semelhante à sua, por uma morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com ele também por uma ressurreição semelhante à sua. Você está vendo aqui? Então nós só tem duas opções. Muitos morrerão porque precisa completar aquele grande número que está no Apocalipse 5, né? Aquele grande número que morrerão assumindo a testemunha verdadeira de Yalcha e não adorarão a besta, perderão a sua vida, mas não adorarão, nem colocarão o número do chip. E muitos outros também será guardado, porque enfrentou a dificuldade, enfrentou a perseguição e tudo e continuou ensinando. E foi guardado perante Yalcha, né? Como ele mesmo já deixou bem claro. Tá bom, meus irmãos? Eu fico agradecido aqui, né? Desculpe pelo áudio ter ficado tão longo. Eu quero que vocês entendam que o ladrão lá do madeiro, né? Ele não passou por seita religiosa nenhuma na terra, tá? Lá no madeiro ele reconheceu que ali era um homem sagrado, que era o filho de Ial o Altíssimo, né? Ele já sabia que ia ser morto. Então ele recebeu a morte, mas antes dele morrer, ele recebeu ali, né? Ele entendeu, ali ele compreendeu que ali era um homem santo que estava sob o madeiro, que seria torturado até a morte, que é Yalcha, né? E ele reconheceu, não, nós fomos pelo menos ladrão, roubamos isso e aquilo. Que um preferiu blasfemar, igual Satanás blasfemou também, né? Colocou Yalcha à prova lá também. E o outro reconheceu, Yalcha, tu és o filho de Ial Altíssimo, quando tu vier no teu reino, lembraste de mim. Então, ou seja, ele recebeu ali Yalcha, né, como filho, como seu salvador, né, aquele que contém todo o amor do Pai, por toda a obra que fez, um homem sagrado, que é Yalcha, né, e ali ele já, sobre a sua morte, ele recebeu o quê? Ele recebeu o reconhecimento. O emergimento, emerger no nome de Yalcha, é você receber o conhecimento, você entender que só existe um Criador e um mediador entre nós na Terra. O Criador é Ial, e o único mediador que nos leva a Ial, e as nossas orações também, é Yalcha, né? Então, o que ficou aqui bem esclarecido aqui, meus irmãos. A nossa vida, essa geração agora que está no final do sistema, só tem duas opções. Se colocar né? A vida é um sacrifício, a gente se doar especialmente pelo amor de Ial, porque nós foi criado para adorar Ial e não adorar nós mesmos. E quando a gente aqui ajudamos os irmãos uns aos outros, passamos a ser compreensível, passamos a ensinar o amor, passamos a viver, nós está se doando, fazendo com que aquele amor permaneça sobre a terra até a vida de Yalcha. E nós está buscando ou ter uma morte semelhante a de Yalcha, quem vai escolher é Yalcha. Ou ser resgatado, ser guardado, né? Ou ser guardado perante a tribulação. Quem decide é Yalcha. Você está entendendo? Muitos morrerão e outros serão guardados. Está aqui bem claro o que eu acabei de ler para vocês. Então, uma maravilhosa uma maravilhosa noite para vocês. Fica com o Espírito Sagrado Todo-Poderoso Ial, que habita em Yalcha, né?
Colossenses capítulo 2, versículo 9. Desculpe pelo áudio ter ficado tão longo, meus irmãos.